pessoal! A gente vai ver hoje como a gente vai produzir as lajes aqui da nossa casa, a Casa Vila Matilde, que a gente está produzindo redesenho. Eu marquei em amarelo aqui essas lajes para que vocês possam visualizar melhor o que a gente vai fazer. Primeiramente, é preciso entender que quando a gente tem o desenho de uma laje, ele é realizado a partir do nível superior ali da laje, a partir do nível que a gente define como nível de desenho dessa laje, para baixo. Então, as nossas lajes serão lajes genéricas com 20 centímetros de espessura. Esses 20 centímetros são contados a partir do nível que a gente considera como nível da parte superior da laje, para baixo. Então, a gente tem essa laje aqui no nível de gabarito, uma pequena laje, uma laje no nível de cobertura, no nível superior e também as lajes do térreo. As lajes do nível do gabarito, do nível de cobertura e do superior, todas elas vão ser apoiadas nas alvenarias. Então, na hora que desenharmos essas lajes, elas vão ficar por fora da parede, vão ficar apoiadas na parede, de modo que na vista superior, essas lajes elas contornam as paredes pela parte de fora. Então, quando eu tenho aqui, ó, a laje do nível gabarito, ela vai contornar por fora essa minha parede. As lajes do pavimento térreo, elas acontecem por dentro das paredes, porque essas paredes elas se estendem um pouco mais para baixo, para receber as fundações. Aqui no caso, a gente vai fazer sapata corrida embaixo das paredes depois. Então, as paredes elas correm mais para baixo, então as lajes do pavimento térreo vão acontecer por dentro. Para começar, a gente vai desenhar essa laje do gabarito. Essa laje que está no nível gabarito aqui, que a gente estabeleceu, ela é uma laje retangular, que é uma tampa, como se fosse uma tampa aqui em todo esse pedaço aqui desse nível gabarito. Então, eu vou lá na ferramenta arquitetura, piso, eu tenho do piso arquitetônico e piso estrutural. Piso arquitetônico é um piso que a gente utiliza mais por dentro do ambiente, que seria um piso de contrapiso e acabamento. E o piso estrutural seriam as lajes propriamente ditas. Quando eu ativo essa ferramenta, aparece aqui uma série de ferramentas para desenhos 2D, para desenhos de linhas. Então, aqui, linha de milimetre. Vejam aqui em verde como é que está aparecendo aqui. Eu vou lá na planta da cobertura e aí, então, eu vou poder ver o desenho dessa laje. Quando eu começo a desenhar, eu vou ter que escolher primeiro o tipo de laje que eu quero. Então, o padrão está aqui, piso genérico 15. Eu vou editar o tipo e duplicar isso para criar a minha laje. Eu vou chamar de laje Casa Vila Matilde. E a laje Casa Vila Matilde eu vou editar e vou atribuir aqui 20 centímetros de espessura. Esses 20 centímetros de espessura, então, quando eu for desenhar a laje já vão acontecer. E eu, então, vou começar a desenhar aqui com a ferramenta de retângulo, contornando por fora as paredes aqui do nível do gabarito. Porém, antes de fazer esse desenho, eu vou observar aqui em que nível que essa laje está sendo criada. Se está no térreo, apesar de eu estar vendo o nível cobertura aqui, a laje está sendo criada lá embaixo. Então, eu vou criar aqui a laje no gabarito, no nível gabarito. Eu vou contornar, se eu quiser que essas linhas de laje fiquem sempre alinhadas com essas paredes, eu travo o cadeado e aí eu dou OK. Então, a partir do nível gabarito para baixo, 20 centímetros, que é a espessura da laje Casa Vila Matilde, ele vai, então, criar a laje. Feito isso, quando eu dou o confere, aquele OK, ele me pergunta se eu desejo que as paredes alcancem até o nível deste piso para se vincular à sua base. Ou seja, é para as paredes que estão abaixo da laje, que hoje estão chegando até o nível gabarito, é para elas abaixarem um pouco até encontrar a laje, eu vou colocar assim para que ela fique alinhada com a parte de baixo da laje. Eu vou deletar essas setas que indicam a direção da laje e em 3D eu consigo ver que essas paredes laterais elas foram abaixadas para que elas ficassem por baixo, alinhadas a parte superior delas por baixo da laje. Então, com isso, eu tenho a minha primeira laje, vejam lá, que é essa daqui. A segunda laje, para vocês verem aqui como ela é feita, existe um fosso aqui nesse projeto, e que depois vai iluminar a escada, né? Vai ter uma janela
nessa parte daqui para iluminar a escada, então é um fosso. Essa parte não tem laje. Então, a laje da cobertura, ela vai acontecer nesse contorno aqui, ó. Ela vai contornar, mas ela não vai ter laje aonde é esse fosso. Então, desse jeito, o que a gente precisa fazer aqui para construir essa laje, a gente vai no nível da cobertura, vai pedir para criar o piso estrutural, o nível dessa laje a ser construída é o nível de cobertura, o tipo de laje, a laje Casa Vila Matilde, e eu então vou usar a ferramenta de linha para construir o contorno dessa laje. Eu vou começar aqui, fazer esse contorno pegando aqui por fora. Essa laje, na verdade, ela vem até essa extremidade. Como vai ter uma paredinha aqui por cima dessa laje, ele vai pegar por cima. Eu vou pegar a ferramenta de alinhar para corrigir. E eu tenho, então, o desenho da laje no nível da cobertura. Quero que alcance até a base. Ele pergunta, tem alguns elementos que precisam ser desanexados. E a gente já vai ver o que aconteceu aqui. Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui, olha, como ele abaixou a altura da parede, para que a parede se alinhasse pela parte de baixo da laje, ficou essa diferença aqui, esse vazio, que eu vou ter que arrumar. Como que eu faço isso? Se eu for no nível superior, eu vou ver que essa parede é uma parede única, e por isso que quando ele abaixou a parede inteira. Existe um botão aqui no modificar que chama dividir elementos. E ele serve justamente para essa situação. Vou pegar essa parede e vou dividir essa parede, vou desanexar alvos, eu vou dividir essa parede em duas partes. Quando eu faço isso, o que acontece é que agora, como isso é uma parede inteira e ela já estava configurada para alinhar com o nível da cobertura, ela agora consegue ir até em cima. A mesma coisa eu vou fazer com essa daqui, em planta. Eu vou dividir essa parede aqui em duas partes, vou pedir para desanexar, para que eu consiga, então, ter essa diferença aqui de altura das paredes. Com isso, eu tenho essas duas lajes, tanto a do nível do gabarito, como a do nível da cobertura. E agora eu vou fazer a laje do nível superior. No nível superior, a laje vai ter esse contorno e vai ter o buraco aqui para receber a escada. Eu vou pôr a planta no nível superior. Eu estou vendo aqui o nível térreo com umas linhas mais fracas e a partir disso, então, eu posso construir o piso estrutural com aquele contorno. Depois que eu faço o desenho, se eu fizer alguns ajustes, como por exemplo esse alinhamento, para consertar ou corrigir algumas posições que eu não me atentei exatamente. Essa linha, ela na verdade, ela fica a 1,20 m, que é uma linha onde chega a escada, mais ou menos 1,20 m. Depois, se não for na hora de colocar a escada, a gente conserta, a gente ajusta. E eu tenho então aqui a mesma situação em que eu tenho a laje e eu vou ter que fazer uma separação aqui dessa parede para que ela consiga chegar até a parte superior aqui da parede de cima. Então, no nível do térreo, eu vou pegar esta parede e vou dividir o elemento até aqui e nessa posição de 1,20 m a partir desse alinhamento. No pavimento superior, eu vou construir um eixo para indicar a posição que eu preciso e no pavimento térreo, eu consigo, a partir da marcação dessa posição, selecionar essa parede e pedir para dividir o elemento exatamente no alinhamento desse eixo. Com isso, eu consigo agora apagar esse eixo e ter a minha parede chegando até em cima, porque ela está configurada para ir até o nível superior. Falta agora fazer as lajes aqui do piso do térreo. As lajes do térreo, elas vão ser aqui pela parte interna dos ambientes. Eu vou começar colocando a planta do térreo, fazendo um piso estrutural. Começar pelo contorno interno aqui dos ambientes. Se eu quiser, eu posso fechar os cadeados para que as linhas de piso fiquem alinhadas sempre com essas paredes. Eu construo aqui o piso da circulação, alinhado a ele o piso aqui desses três ambientes, que eles vão consistir em um único retângulo, porque esses ambientes, essas duas paredes, elas vão ser apoiadas nessa laje e depois uma outra laje aqui. Então, eu fiz
fiz todas as lajes que estão na cota 0 do pavimento térreo, eu vou dar OK. E ele construiu, eu vou apagar essa seta que indica a direção aqui da laje. Então, eu tenho uma laje de piso aqui do pavimento térreo realizada. Esse pavimento, ele tem ainda 2 pisos na área externa, que eu vou pôr piso estrutural. Então, existem 2 pisos com uma medida aqui, que eu vou colocar 2,50 m. Esse piso, a cota dele é 10 centímetros abaixo. Então, na altura do deslocamento, eu ponho menos 10. Isso faz com que esse piso, se eu vier aqui em anotar e incluir uma elevação de ponto para ele me mostrar a cota desse piso, a gente vai ver que o piso interno está na cota 0 e esse piso externo está na cota menos 10. Aqui eu não tenho piso nenhum, então eu não consigo incluir essa cota. Esse mesmo piso, eu tenho um outro igual a ele, que eu posso selecionar os dois e pedir para copiar aqui na opção modificar, pegando esse ponto e levando lá para o canto. Então, eu tenho 2 pisos aqui, ó, na cota menos 10. E, por fim, eu vou terminar, então, eu já tenho algumas lajes aqui produzidas, eu vou fazer agora essa rampa da garagem. Existe a ferramenta de rampa aqui, mas eu vou fazer com a ferramenta de piso estrutural, vou fazer com a mesma ferramenta. Eu vou construir internamente aqui o desenho, o limite aqui desse piso, e selecionando essa linha, que é a linha mais alta do piso, eu vou ativar essa opção aqui, ó, define a inclinação. Quando ele define a inclinação, ele me mostra um ângulo. E esse ângulo, ao invés de pôr em graus, eu vou escrever igual a 4 ponto, não pode ser vírgula, 5%, porque é a inclinação que eu tenho indicado ali na planta de ser uma porcentagem. Ele automaticamente transcreveu aquela inclinação em porcentagem para ângulo, então ficou 2,58 graus. E quando eu dou OK, eu vou apagar essa linha de direção da laje, eu posso ver que foi feita uma rampa. A partir do ponto, aqui ficou menos 10, a partir do ponto 0, foi feita essa rampa. E depois isso vai ser ajustado na hora da gente abaixar a posição das paredes. Então, por fim, essas paredes aqui, eu vou selecionar essas paredes do térreo, passando com o mouse da direita para a esquerda, eu seleciono tudo. Porém, aqui na hora que eu selecionei não apenas paredes, mas também parede cortina. Eu vou aqui na opção de filtro, verificar nenhum, e aí então eu posso escolher de todos esses objetos que estão selecionados, quais aqueles realmente que eu desejo selecionar. Eu vou escolher a opção parede. Então, ele só está agora com as paredes selecionadas, e o que eu vou fazer é um deslocamento de base, abaixar um pouco a base dessas paredes aqui para uma altura de menos 50, para que ela fique para baixo aí, tanto dos pisos como dessa rampa, para que consiga passar aqui por essa rampa. Então, com isso, eu tenho todos os meus pisos elaborados aqui no meu modelo. Falou, pessoal, um abraço!